Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta questão de país dividido, de opiniões divergentes, de insensatez, de intolerância, eu quero inicialmente dizer a vossas excelências que não me inclua dentro disso. Eu estou fora dessa discussão. Eu imagino que o Brasil esteja precisando agora de serenidade, equilíbrio, sensatez e, sobretudo, união entre as instituições e os poderes para nós sairmos dessa grave crise que ainda se encontra o país que nós chamamos sempre de país do futuro. Não é possível que nós vamos ficar novamente nesse rame-rame de nhanhanhã e vai para lá e vem para cá, essa confusão estabelecida, quando na verdade temos uma pauta importantíssima para o futuro do Brasil, que são as reformas que precisam ser feitas para nós voltarmos a crescer, termos geração de emprego e oportunidade e fazer com que o Brasil possa entrar nos trilhos do desenvolvimento, da paz e da harmonia. Feito esse primeiro desabafo, senhor presidente, eu quero falar de coisas boas, amenas, e ocupo novamente essa democrática tribuna para expressar aqui de forma sincera a minha homenagem a duas expressivas cidades do meu estado, o estado de Santa Catarina. Falo especificamente de São José e Florianópolis. Esta semana, de 19 a 24 de março, é uma semana, portanto, muito importante para mim. Ontem, dia 19 de março, o município de São José, na Grande Florianópolis, completou 269 anos de existência. E, no dia 23, agora no próximo sábado, o município de Florianópolis, capital dos catarinenses, fará aniversário e completará 346 anos de histórias. Por que faço esse destaque? Porque tive a honra elevada e o grande orgulho de dirigir os destinos dessas duas cidades por 16 anos consecutivos. Foram 8 anos em São José e 8 anos em Florianópolis. Foi de 1997 a 2000, prefeito eleito, de 2001 a 2004, prefeito reeleito, com 85% dos votos. Fui para o Guinness Book, disputando com 4 candidatos, 85% dos votos. Em muitos dos bairros, senador Anastasia e senador Fernando Bezerra, quando eu via aquela população, se eu observava 10 pessoas, mais de 9 pessoas em muitos bairros votaram na nossa pessoa para a reeleição no município de São José. Certamente, esse início da minha carreira me proporcionou ter a honra hoje de estar aqui na mais elevada casa do Senado Federal, que é o Senado Federal. Portanto, falo com muita alegria e com muita satisfação de São José, que na minha época, na época em que fui prefeito, passou por uma destacada transformação. Hoje é a 4ª cidade em população, a 5ª em economia de Santa Catarina. A sua economia é forte e diversificada, e São José é um polo industrial, destacando-se no cenário catarinense nos setores do comércio e serviço, além de destacada participação na indústria da tecnologia, indústria de alimentos, metalurgia e mecânica, bem como também da construção civil. São José, no período em que tive a honra de dirigir o seu destino, passou por uma grande transformação, como eu já falei. A cidade cresceu muito e o que foi mais importante, as pessoas cresceram junto com a cidade. Nunca se fez tanto naquela oportunidade em tão pouco tempo. E o orgulho de ser josefense passou a fazer parte do dia a dia de dezenas de milhares de pessoas que, por estar muito próximo à capital, Florianópolis, São José era considerado uma cidade dormitório, uma cidade de 2ª categoria. E que, na verdade, aquilo naquela época se transformou substancialmente.
Hoje a realidade já volta ao seu estado quase que original, mas eu ainda tenho muita fé, muita esperança que nós possamos, ao longo dos próximos anos, resgatar esse orgulho. Portanto, foram mais de 8 mil obras que destacaram São José e que mapearam São José em destaque. Destaco aqui a Beira-Mar Continental, ou melhor, a Beira-Mar Norte de São José, a Avenida das Torres, a Transpotecas, todas as ruas pavimentadas numa distância equivalente a Florianópolis, ao Rio Grande do Sul, e foram construídas também, nesses 8 anos, mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos, como já mencionei anteriormente. Destaque para a implantação da primeira policlínica construída em Santa Catarina, que foi no meu mandato. À época, isso foi uma revolução no tratamento da saúde pública e os senhores acompanharam isso. Nós começamos com as unidades básicas de saúde, depois houve a necessidade do atendimento especializado, depois a média complexidade, depois a alta complexidade, e a partir do momento que as policlínicas foram instaladas, as pessoas não queriam mais ir para a unidade básica de saúde, já queriam ir direto para a policlínica porque já resolviam o seu problema de forma mais rápida e mais objetiva. Eu digo isso porque nós precisamos enaltecer aqui nessa casa a evolução que nós tivemos com o SUS, que é recente, deve fazer um pouco mais de 30 anos agora. E antes dos 30 anos, eu me lembro que eu era pequeno, mas eu tinha que ir para a fila de uma instituição de saúde lá em Florianópolis, que tinha que ir às 2 horas da manhã para pegar uma ficha para a mãe ser atendida no dia seguinte, quando tinha ficha, quando a ficha não tinha acabado. Olha só como nós estamos hoje. Não estamos como desejaríamos estar, mas houve uma substancial elevação na qualidade dos serviços oferecidos, principalmente nos municípios e nos estados, que o grande problema que nós enfrentamos na saúde hoje, acho que eu posso afirmar com convicção, estão relacionados aos hospitais públicos propriamente. Se o cidadão precisa de uma cirurgia hoje, seja em Santa Catarina, seja em Pernambuco, seja em Minas Gerais, seja em qualquer outro estado, é aquele calvário que ele precisa entrar na fila de espera. Lamentavelmente isso aconteceu e acontece hoje em tempos atuais e que não deveria acontecer. Bem, quero destacar que naquela oportunidade nós construímos, além da policlínica, 11 unidades de saúde em 8 anos de administração. Foi realmente um marco histórico que, lembrando assim, me enche de orgulho e de satisfação. Eu só vou pedir para Vossa Excelência, se Vossa Excelência me dá mais uns 3 ou 4 minutinhos, senadora Anastasia, porque eu estou só falando de São José ainda e tenho que falar lá depois de Florianópolis. E estou falando que peço desculpa à população de São José, porque eu teria que ter feito esse discurso ontem, que ontem era o aniversário de São José, mas infelizmente os afazeres e a correria do Senado Federal não me permitiu ter essa honra, estou fazendo agora então, portanto. Então, eu pulo aqui e passo então para fazer uma referência à cidade de Florianópolis. Da mesma forma como São José aconteceu, Florianópolis também passou por uma destacada transformação. Foram obras que se espalharam pela cidade inteira. Florianópolis, a capital dos catarinenses, mundialmente conhecida, capital com melhor qualidade de vida do Brasil, cidade de natureza intocável e de praias exuberantes, capital nacional da produção de ostra, capital nacional de tecnologia e da inovação. Segundo a revista Newsweek de 2006, quando eu era prefeito, Florianópolis foi considerada uma das 10 cidades mais dinâmicas do mundo. E, segundo o jornal New York Times, afirmou em 2009 que Florianópolis se transformou no destino preferido do ano para todo
o universo norte-americano e etc. e tal. Já a revista Veja classificou a cidade de Florianópolis como o melhor lugar para se viver no Brasil, isso em 2009. E a ONG norte-americana também elegeu Florianópolis como a cidade de melhor ambiente para empreender no Brasil. Olha só, essa é a cidade de Florianópolis. Como já mencionei anteriormente, durante toda a nossa administração, a cidade realmente evoluiu significativamente. Destaque para algumas questões. Por exemplo, construção da Avenida Beira-Mar Continental, obra municipal. Revitalização da Avenida Beira-Mar de Florianópolis, completamente revitalizadas, com ciclovias, com calçadas, com trapiche, com recapeamento asfáltico. Revitalização da Avenida Ercílio Luz, revitalização da Avenida Vidal Ramos, revitalização dos principais balneários de Florianópolis, como Inglês, Santo Antônio, Cacupé, Sambaqui, Canasvieiras, Campeche, e também a construção naquela época de 4 elevados, os elevados de Itacorubi, Capoeiras, Trevo da Seta e Rita Maria. Mais de 1.500 obras pavimentadas e asfaltadas. Na área da educação, o nosso governo, que durou apenas 8 anos, também fez mais do que todos os governos anteriores juntos fizeram. Na área da saúde, reformamos e ampliamos das 60 unidades básicas de saúde, nós reformamos e ampliamos 59, além daquelas que nós construímos novas que era necessário. Bem, construímos também 4 policlínicas, a Policlínica do Centro, do Norte, do Sul, do Continente. Construímos 3 UPAs, a UPA do Norte, a UPA do Sul e a UPA do Continente. O número de profissionais na saúde, ela se multiplicou 5 vezes em função da infraestrutura que foi realizada. Quando eu assumi, tinha cerca de 500 profissionais da saúde, de profissionais na área da saúde, e quando deixei a prefeitura, já girava em torno de 2.500 servidores, entre médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem e por aí vai. Na educação, igualmente, construímos mais salas de aula que também todos os governos anteriores juntos. E olha que Florianópolis vai fazer 346 anos de existência. O que, quando se tem oportunidade, se tem como meta e se tem isso como objetivo e vai em busca dos resultados, as coisas acontecem. Isso aconteceu em Florianópolis e certamente poderá acontecer em outros locais, inclusive no Brasil, que é a nossa expectativa e que é a nossa esperança. Bem, implantamos o maior projeto social de Santa Catarina. Eu falo do maciço do Morro da Cruz. Quando a gente chega em Florianópolis, olha para o morro, é aquele morro ali. São 16 comunidades, cerca de 7.000 famílias. Multiplicado isso por 4, dá 25.000 pessoas beneficiadas com obras de infraestrutura, dignidade, com escola, creche, água, luz, esgoto, melhorias habitacionais e por aí vai. E aí, foram pessoas que ganharam mais dignidade e mais respeito, pessoas que eram abandonadas e desassistidas, pessoas que ganharam acesso asfaltado, pessoas que, como eu já falei, ganharam água, luz, saúde, educação, lazer, e a violência, que era a tônica do ambiente, praticamente desapareceu daquela região. Vou terminando, senhor presidente, para dizer que é o seguinte: esse pequeno relato representa apenas uma parte da nossa participação à frente dessas 2 respeitadas cidades. São José e Florianópolis, mais do que 2 cidades, elas foram e continuarão sendo a minha casa, a nossa casa, a casa de muitos josefenses e de muitos florianopolitanos. Agora imagina o orgulho de fazer parte de tantas conquistas. Imagine a honra de ajudar a construir os lares de quem vive nessas 2 cidades. Agora imagine a alegria e o orgulho de vê-la crescer e prosperar, e de tornarem-se
duas cidades reconhecidas, empreendedoras e vitoriosas. Por tudo isso, a história dessas duas cidades, a cidade de São José e de Florianópolis, é a minha, é a nossa própria história também. Portanto, parabéns São José pelos seus 269 anos, parabéns Florianópolis pelos seus 346 anos. Muito obrigado, conte sempre comigo e um grande abraço a todos. Obrigado, presidente. Muito obrigado.